Vamos lá, gente! Mais uma aulinha nossa de biologia, beleza? Aula passada, nós discutimos um pouquinho, né, sobre divisão celular, tanto mitose quanto meiose, e vamos ainda dar prosseguimento a esse assunto, só que vamos aplicar o que a gente discutiu a aula passada em relação ao surgimento das nossas células germinativas, dos nossos gametas. Então, essa aula é de gametogênese, né? Onde a gente vai discutir os processos de espermatogênese e ovulogênese, perfeito? Nos quais vamos ver principalmente os processos de meiose e de mitose sendo aplicados neles para o processo de surgimento das células espermatozoide e óvulo, certo? Acredito eu que essa aula vai ser um pouquinho mais curta que as outras e eu espero que vocês gostem. Eu particularmente acho esse assunto bem legal. Então vamos começar. Então, já começo a aula com uma pergunta. O que seria o gametogênese, né? E eu acabei respondendo já no início da aula. Perfeito? Então, a gametogênese é um processo pelo qual os gametas, óvulo e espermatozoide, vão ser produzidos. Esse processo, ele sempre vai ocorrer por meiose, tanto que a gente falou aula passada que a meiose é o tipo de divisão celular responsável pela produção dessas células, certo? E esses gametas, essas células geradas na gametogênese, são responsáveis por possibilitar a reprodução sexuada, perfeito? Então, a espermatogênese acontece nos homens, logo produz os espermatozoides, e a ovulogênese ocorre nas mulheres, logo produzindo os óvulos, certo? Então, primeiro a gente vai discutir o processo geral da gametogênese, que pode ser aplicado tanto na ovulogênese quanto na espermatogênese. Então, esse processo geral que a gente vai discutir agora é um resumão dos dois, espermatogênese e ovulogênese, e posteriormente a gente vai discutir cada um deles separadamente, certo? Então, o processo de gametogênese tem início lá no embrião, certo? Fecundou lá, formou o zigoto bonitinho, e é a partir desse momento que gera o embrião e é naquele instante que começa o processo de gametogênese. No embrião, a gente vai ter células que vão ser responsáveis por dar início à gametogênese. Essas células são chamadas de células germinativas primordiais. São células diploides, ou seja, 2N. Então, o que vai acontecer? Essas células germinativas presentes no embrião vão sofrer várias mitoses, ou seja, elas vão começar a se multiplicar muito. Mitose, vai sair tudo igual. Dessas células germinativas que sofrerem mitose, eu vou ter o surgimento das gônias, das minhas outras células diferentes. Então, eu tinha a célula germinativa primordial primeiro, sofreu mitose, tenho as gônias. Se a célula germinativa primordial, sofreu mitose e gerou as gônias, logo eu consigo deduzir que as gônias são geneticamente, certo? E morfologicamente iguais às minhas células germinativas primordiais, certo? Porque vocês lembram que a mitose, a minha célula mãe dá origem a duas células filhas que são iguais tanto entre elas quanto entre a célula mãe. Então, essas células gônia que deram origem a partir das minhas células germinativas primordiais são iguais às minhas células germinativas, certo? Como sofreu mitose, a quantidade de material genético é igual, então as minhas gônias continuam sendo 2N. E essas gônias vão sofrer mitose, gerando gônias, certo? A diferenciação
entre homem e mulher é que a geração de novas gôneas no homem ocorre durante toda a vida dele. Só que na mulher, o processo de geração de gôneas cessa, ou seja, acaba antes do nascimento. Então, as mulheres só têm a fase de gestação, né? O zigoto só tem a fase de gestação, ou seja, 9 meses para produzir essas gôneas, certo? Então, o homem produz gôneas a vida inteira, enquanto a mulher só produz gônea até o nascimento dela, certo? Então, dessas gôneas, que elas vão ter um crescimento bonitinho lá, elas vão se diferenciar, certo? Então, elas vão começar a se nutrir e vão aumentar de tamanho, e dessas gôneas vão derivar outro tipo de célula, que são os citos primários ou de primeira ordem, certo? Como a gente não tem meiose aqui ainda, então esses citos primários, eles permanecem ainda com a mesma carga genética diploide. Vocês estão percebendo que é um processo basicamente constituído por divisão celular, certo? De mitose, ok? Quem são esses citos primários? No homem, a gente vai chamar de espermatócito, certo? E nas mulheres, nós vamos chamar de ovócito, perfeito? Então, agora, aqui, ó, vai começar a surgir a meiose, a nossa segunda divisão celular, certo? Então, eu tenho lá o meu espermatócito, o meu ovócito, eles vão sofrer meiose, certo? E depois que eles passam pela meiose 1, vocês lembram que a meiose é dividida em duas fases? Meiose 1 e meiose 2? Então, eles vão passar pela primeira parte da meiose, a meiose 1, e vão dar origem a citos secundários, certo? Que vai ser espermatócito 2 e ovócito 2. Só que nesse momento, a nossa carga genética muda, porque no caso da mitose que a gente fala que as células filhas vão ser igual à célula mãe, na meiose isso não acontece, certo? Então, a carga genética das minhas células filhas na meiose vai ser diferente da minha célula mãe. Por isso que os meus citos secundários vão ser haploides, ok? Eu tive uma redução na quantidade de material genético da minha célula, perfeito? Então, meu cito primário passou pela meiose 1, originei o cito secundário. Esse cito secundário vai passar pela segunda parte da meiose, meiose 2, certo? Vão dar origem a células N, haploides, que não vão sofrer nenhum tipo de modificação. Então, o cito secundário deu origem a essa célula, certo? Que é a nossa célula final, que vai ser o nosso gameta. Esse gameta aqui, que é o final, não sofre nenhum tipo de alteração e vai ficar lá guardadinho, esperando para ser fecundado ou fecundar alguma outra célula. Então, esse processo que a gente acabou de ver é um geralzão. Então, tudo isso que a gente acabou de discutir acontece tanto na espermatogênese quanto na ovulogênese, perfeito? Agora a gente vai discutir, tô falando tanto discutir, perdão, gente. Então agora a gente vai ver cada caso com a sua particularidade. Então a gente vai olhar primeiro para a espermatogênese, depois vamos falar um pouquinho sobre a ovulogênese. Então, a espermatogênese é o processo de geração de espermatozoides, certo? Esse processo vai ocorrer nas gônadas masculinas, que são os testículos. Então, os testículos são as gônadas masculinas, certo? Esse processo vai ser dividido em 4 etapas, que é a multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação, certo? Vamos começar pela multiplicação, que é a primeira fase. Então,
Lá na fase embrionária ainda, então é um embriãozinho ainda, a gente tem as nossas células germinativas, que estão lá se formando, multiplicando, por mitose, certo? Essas células germinativas que estão se multiplicando, elas vão sofrer mitose, certo? E vão dar origem às nossas gônias. Vocês lembram que a gente acabou de falar das gônias? Então, quando o menino nasce, ele nasce ainda com as células germinativas bonitinho, certo? E essa diferenciação dessas células germinativas em gônias só vai acontecer lá para os 7, 9 anos do indivíduo, certo? Nessa faixa de idade é quando as minhas células germinativas começam a se diferenciar em gônias, em espermatogônias no caso. Então, as minhas células germinativas sofrem mitose e dão origem a espermatogônias. Ambos, como vocês podem ver no slide, 2N, os dois, porque foi mitose, mantive a minha carga genética, certo? Então, essa é a parte de multiplicação. Por que multiplicação? Porque eu tive a formação de muitas células germinativas, certo? Foi várias células germinativas, tive muitas, produzi muitas, e dessas muitas, que foram muitas, todas elas vão sofrer a mitose da origem às espermatogônias. Em relação ao crescimento, que é a segunda parte da espermatogênese, esse crescimento é dividido em duas fases, que vai ser a multiplicação ativa e a diferenciação. Então, saí lá da multiplicação, estou com a minha espermatogônia 2N aqui. Essa espermatogônia aqui vai sofrer lá a mitose, vai multiplicar, tenho várias espermatogônias, certo? Formadas lá bonitinho. Quando o menino, o indivíduo, atingir a idade de 11 a 14 anos, que ele está entrando lá no momento de puberdade e tal, essa espermatogônia vai se diferenciar, certo? Ela vai crescer bastante, vai crescer, e ela vai poder, escolher dois caminhos, através da ativação do gene da espermatogônia. Então, vai ter alguma substância que vai ativar esse gene e vai dizer para ela se ela vai seguir o caminho da multiplicação ativa ou da diferenciação. Então, das minhas duas espermatogônias que eu tenho, por exemplo, uma vai continuar se multiplicando, certo? Vai continuar se dividindo, sofrendo mitose, dividindo, e a outra vai se diferenciar em espermatócito 1, certo? Então, células germinativas, espermatogônia. Espermatogônia pode continuar se multiplicando ou formar o espermatócito 1, certo? Porque essa fase que ela vira espermatócito 1 é a fase de diferenciação. Ela deixou de ser uma coisa para virar outra, certo? Então, formei o meu espermatócito 1 enquanto a outra está se dividindo. Então, o espermatócito 1 vai para a terceira fase, que é a maturação desse espermatócito 1, que é a parte na qual ele vai ser colocado, ele vai iniciar a meiose da espermatogênese. Então, esse espermatócito 1, ele vai sofrer meiose, a meiose 1, certo? E vai dar origem a dois espermatócito 2, haploides, certo? Um espermatócito 1, meiose, 2 espermatócitos 2, certo? Esses dois espermatócitos 2 que foram formados vão sofrer a segunda parte da meiose e vão dar origem a 4 espermátidos, que é o processo que a gente conhece de meiose. Se vocês lembrarem da nossa aula de meiose, é isso, Uma célula dá origem a 2 e esses 2 dão origem a 4 células, certo? Todos diferentes da célula mãe, que no caso seria espermatócito. Perfeito? Então, no final da maturação, eu tenho a formação das minhas 4 espermátides haploides. Essas espermátides vão para a última fase, que é a fase de diferenciação, que é onde essa espermátide ela vai sofrer várias modificações, certo? Então,
ela vai perder aproximadamente 2/3 de citoplasma, vai perder bastante. O complexo de Golgi vai formar lá bonitinho o acrossoma, que é essa bolsinha amarela aqui, ó. Vai formar esse acrossoma bem na frente do meu espermatozoide, que está cheio de enzimas, esse acrossoma, e ele é responsável por facilitar a entrada do espermatozoide no óvulo, ou seja, estoura essa bolsinha, libera a enzima, degrada a parede do óvulo e ele entra. O material genético do meu espermatozoide ele fica mais compacto, fica mais redondinho, certo? Os meus centríolos vão dar origem ao flagelo dele, perfeito? E as mitocôndrias vão todas, né, para a base do meu flagelo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem o meu flagelo, ó. Essa coisinha aqui. Tá vendo essas bolinhas, ó? Todas indo para a base do meu flagelo, ó. Acumulou um monte. Por que eu tenho várias mitocôndrias na base do meu flagelo? Porque as mitocôndrias são responsáveis pela produção de ATP, molécula energética. Então, elas vão liberar muita energia ali no meu flagelo para ele conseguir se movimentar. Certo? Vocês viram? Como tudo é estratégico, eu tenho na frente do meu espermatozoide a bolsinha de acrossoma com enzima que libera e degrada a parede do óvulo. Lá atrás, para movimentar, né, para ajudar na locomoção do meu espermatozoide, eu tenho flagelo e várias mitocôndrias ali produzindo energia para a movimentação dessa célula, certo? Então aqui, ó, a gente termina a espermatogênese, que é a última fase de diferenciação, certo? Outra coisa, livros variam de um para o outro, então vocês podem encontrar essa fase às vezes sendo chamada de diferenciação, outras vezes sendo chamada de espermiogênese. Perfeito? Prosseguindo. Então, ó, aqui é uma figura que vai resumir tudo que a gente viu. Então, a gente tem espermatogônio, certo? Lá na multiplicação. E espermatócito 1 no crescimento, certo? E espermatócitos 2 na maturação, e espermates também na maturação, e espermate vai partir para a diferenciação e tornar-se espermatozoide, certo? Outra figura ilustrando tudo que a gente viu. Então, ó, aqui a gente tem a espermatogônia, que está se multiplicando por mitose ainda, certo? Depois dá origem ao espermatócito 1, ó. O espermatócito 1 dá origem a 2 espermatócitos 2. Esses espermatócitos 2 dá origem a 4 espermátides, que vão se diferenciar e dar origem aos espermatozoides. Perfeito? Curiosidades que eu acredito que é bem legal essa parte. Deixa eu arrumar a iluminação aqui, galera. Tá bem chatinho. Então, vamos lá. Em relação à multiplicação das células germinativas no corpo do homem, o que vai acontecer? Essa multiplicação dessas células germinativas começam no final da infância, que a gente viu lá de 7 a 9 anos, certo? Então, essa multiplicação dessas células germinativas vão acontecer do final da infância, certo? E o processo, né, as etapas de crescimento e maturação das minhas células germinativas vão acontecer só lá na puberdade, perfeito? A produção máxima de espermatozoide que um homem consegue atingir é entre os 21 e 25 anos, certo? Daí se mantém constante até os 40 anos de idade. Depois que ele atinge essa faixa de idade, essa produção decai, certo? A formação dos espermatozoides, desde as espermatogônias e até o fim da espermiogênese, então a gente tem lá desde das células germinativas até o final de diferenciação espermatozoide, durar aproximadamente de 42 a 70 dias. Mas isso varia de organismo para organismo, varia de acordo com a situação que aquele homem está, se ele tem uma boa alimentação, o ambiente que ele está. Então,
esse período varia muito de organismo para organismo, certo? Diariamente, mais ou menos, são formados 50 a 100 milhões de gametas, certo? De espermatozoides, que ficam lá guardadinhos bonitinhos no epidídimo, certo? Que são tubos situados nos testículos. Além disso, esses espermatozoides, eles conseguem ficar, né, eles conseguem permanecer nos epidídimos por até 2 semanas. E se eles não forem utilizados nesse período de 2 semanas, eles vão ser eliminados, certo? Por apoptose, vão morrer e vão ser reabsorvidos pelo corpo, ok? Normalmente, uma ejaculação tem entre 2 e 5 ml, certo? De líquido que a gente conhece como sêmen. E nessa quantidade, né, que é eliminada, normalmente saem de 20 a 100 milhões, gente, 20 a 100 milhões de espermatozoides por ml. Por ml. Muita coisa, né? Muita coisa. Agora, nós vamos discutir a ovulogênese. Então, acabamos a espermatogênese, espero que vocês tenham conseguido entender e vamos entrar na ovulogênese. A ovulogênese, então, vai ser a formação de gametas femininos, certo? E vai ocorrer nas gônadas femininas, que são os ovários. No caso aqui, vai apresentar 3 fases e não 4, que é o que a gente viu na espermatogênese, certo? Na ovulogênese, então, a gente vai ter multiplicação, crescimento e maturação. Qual fase falta aqui comparada lá com a espermatogênese? A diferenciação, certo? Então, vamos começar a discutir uma por uma. Então, ó, vamos lá. Na multiplicação, a gente começa também com a formação das nossas células germinativas lá na fase embrionária, de embrião, bonitinho, no 2º mês gestacional dessa menina. Então, ela tá no 2º mês de gestação aqui dentro, não a pessoa. Aqui dentro, né, o embriãozinho, 2º mês de gestação, já tá começando a formar as células germinativas. Essas células germinativas vão sofrer mitose e dar origem a ovogônias, certo? Isso vai acontecer, essa diferenciação, né, de células germinativas para a geração de ovogônias vai ocorrer lá para o 5º mês gestacional, certo? E geralmente são geradas 7 milhões de ovogônias, perfeito? Então, multiplicação. As minhas ovogônias também vão ter 2 caminhos a serem seguidos aqui, através da ativação de genes, certo? Que a gente discutiu isso no crescimento da espermatogênese também. Então, no 7º mês gestacional dessa criança, do sexo feminino, no caso, as ovogônias, das 7 milhões que a gente tinha, né? A maioria dessas 7 milhões vão entrar em apoptose, ou seja, vão morrer, certo? Enquanto as que restam vão aumentar de volume, certo? Vão ficar grandonas e vão dar origem aos ovócitos primários, ok? Então, células germinativas, ovogônias, ovócito primário. Agora a gente parte para a maturação, que é a última etapa da nossa ovulogênese. O que vai acontecer aqui? Então, o meu ovócito 1 vai entrar em meiose, certo? Só que esse processo de divisão celular vai ser interrompido, ok? Ou interrompido bem na prófase 1 da meiose 1. Daí, as células, né, os ovócitos todos, os ovócitos primários todos, que tiveram sua meiose interrompida na prófase 1, vão ficar em latência, paradinho lá. Então, a criança nasceu, ok? Com os ovócitos ali, paradinhos, os ovócitos primários ali. Esses ovócitos primários, eles vão ficar lá no ovário, todos recobertos por uma bolsinha de células. Então, tem o ovócito, certo? E ele vai ficar encoberto por várias celulinhas que vão formar uma bolsa, certo? Para cobrir esse ovócito, que é chamado de folículo primário. Então, dos 7 milhões que eu tinha, certo? Só 1 milhão de folículos primários vão se manter,
certo? Que são esses que vão entrar na meiose e ter essa meiose interrompida, certo? Porém, o resto vai começar a degenerar tudo antes de entrar na puberdade. Então, a criança vai nascer com esses folículos embrionários, folículos primários, certo? E eles só vão sair dessa latência depois que essa menina entrar na puberdade. Perfeito? Então, parei. A maturação tá aqui no ovócito 1 ainda. Estamos no ovócito 1. Dei início à puberdade. Então, desses 1 milhão até chegar na puberdade, foram perdidos muitos ovócitos primários, certo? Então, quando essa menina entra no período de puberdade, ela vai chegar lá com seus 300, 400 mil folículos primários, ou ovócitos primários, certo? Daí, vai começar o processo desses ovócitos saírem da latência. Então, o que vai acontecer? Vai ter a produção de vários hormônios, certo? E esse ovócito primário vai, através do estímulo dos hormônios, ele vai entrar, ele vai voltar novamente para o processo meiótico, certo? Daí é o que vai dar início ao início dos ciclos menstruais, ok? Então, eu tinha o meu ovócito primário em latência, cheguei no início de puberdade, tive estímulos de hormônios, ele saiu dessa latência, dessa dormência, e voltou para a meiose. Ele começou a se dividir novamente, ok? Daí, alguns folículos, então, vão começar a se desenvolver, porém, somente um vai atingir o momento da ovulação. Então, são de 6 a 12 ovócitos primários que saem, que são estimulados por hormônios que saem para continuar a meiose. Só que desses 6 a 12, somente um vai entrar no processo de ovulação, certo? Então, ó, vamos lá. Esse ovócito 1 voltou, então, saiu da dormência lá do cochilo dele eterno e voltou para a meiose. Ele sofreu meiose 1 e vai dar origem ao ovócito 2, certo? E a um corpúsculo polar, ok? Então, o ovócito, ele é uma célula grande, certo? Então, conforme ele vai se dividindo, ele vai liberando esse citoplasma e dando origem a outras células, que é no caso do corpúsculo polar. Então, o ovócito 1 sofreu meiose, deu origem ao ovócito 2 e o corpúsculo polar. Os dois, tanto o ovócito 2 quanto o corpúsculo polar, vai sofrer a meiose 2, certo? E esse ovócito 2 vai dar origem a um óvulo propriamente dito, e mais um corpúsculo polar. Enquanto que o corpúsculo polar aqui vai dar origem a 2 corpúsculos polares. Então, no final da nossa ovulogênese, o que vai acontecer? Vão ser formados um único óvulo, certo? E 3 corpúsculos polares, certo? Porém, a gente tem uma interrogação nesse assunto aqui. Por quê? O que acontece? A gente só vai ter óvulo, certo? Quando o ovócito 2 for fecundado. Então, a meiose 2, certo? Que vai ser a transformação do ovócito 2 em óvulo, só vai ocorrer se o ovócito 2 for fecundado pelo espermatozoide, certo? Assim, no momento da ovulação, o ovário vai liberar um ovócito 2, certo? Se ele for fecundado, a gente chama de óvulo. Se não, continua sendo ovócito 2. Então, o que a gente libera na menstruação é o ovócito 2 não fecundado, certo? Então, o ovócito 2, se ele não for fecundado, ele vai parar ali, certo? Sem corpúsculo, sem nada. Se ele for fecundado, a gente vai ter corpúsculo, vai ter tudo. Então, não se esqueça desse detalhe. A gente só vai ter óvulo quando o ovócito 2 for fecundado. Caso contrário, a gente não tem óvulo. A gente tem ovócito 2. Perfeito? Então, ó, mesma figurinha lá da espermatogênese, ilustrando
de forma ilustrativa, ilustrando de forma ilustrativa, bem redundante, ilustrando todo o processo, certo? Então eu tenho lá minha ovogônia, lá na multiplicação, certo? No crescimento, o ovócito, maturação do ovócito 2, e aí chega no óvulo, se o ovócito 2 for fecundado, perfeito? Aí a gente pode fazer uma comparação entre a espermatogênese e a ovulogênese, que eu achei bem interessante comparar os dois processos. Então, ó, o que a gente pode diferenciar entre esses dois processos? A gente pode perceber que no homem, as fases de multiplicação, crescimento e maturação, elas vão ocorrer simultaneamente, ou seja, vão ocorrer toda hora, né, ao mesmo tempo, a partir da adolescência, e vai se manter pela vida toda. Só que no caso das mulheres, a fase de multiplicação e crescimento só vai ocorrer no período embrionário. Vocês lembram lá que o ovócito 1 vai ficar em latência, só vai voltar lá na adolescência, trabalhar de novo? Então, e a fase de maturação, ó, vai da adolescência à menopausa. Então, a partir da menopausa, não produz mais nada, certo? A gente fica nada. Certo, gente? Outra curiosidade de comparação entre esses dois processos. Na espermatogênese, um espermatócito gera 4 espermatozoides. Então, a gente tem lá, de início, lá espermatócito, vai passar lá por ser espermátide, que vai se diferenciar e dar origem a 4 espermatozoides. Enquanto que na ovulogênese, um ovócito, gera um óvulo só. Certo? Aqui é um geralzão de comparação dos dois também, ó. Então, ó, a gente tem aqui as espermatogônias, certo? Que tá por multiplicação. Depois passa pelo processo de crescimento, o espermatócito, certo? Depois passa pelo processo de maturação, onde eu tenho o surgimento do espermatócito 2 e das espermátides. E essas espermátides vão para a fase de diferenciação / espermiogênese e dá origem aos meus espermatozoides, certo? No caso da ovulogênese, aqui ó, minha ovogônia, na fase de multiplicação, gerando várias ovogônias. Fase de crescimento, que ela está aumentando de tamanho, certo? E maturação, onde eu tenho meu ovócito 2 e o corpúsculo polar. Se vir para óvulo, logo eu subentendo que esse ovócito 2 foi fecundado, certo? Beleza. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aulinha de gametogênese. Espero que tenha ficado claro os dois processos. Não é tão difícil assim. Vou disponibilizar para vocês no Drive os materiais de apoio, certo? Que é a lista de exercício e o textinho teórico, os slides também. O vídeo vai ser publicado lá no YouTube. Nesses slides também tem mais exercícios, já tem o gabarito, então façam. Depois, logo que vocês terminaram de ver o vídeo, abre lá o slide, já façam os exercícios, já tem o gabarito lá, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês assistam as aulas anteriores, certo? Principalmente a de mitose e meiose, que vai ajudar vocês a entenderem. Eu acho que eu vou colocar no link, num quadradinho aqui em cima. Vou colocar aqui, vocês já clicam, assistem antes, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tirem nos plantões, seja o Emílio, seja eu. E é isso, gente. Me procurem no Facebook também, mandem mensagem. A gente tá aí pra ajudar vocês. Lembrando que o próximo plantão que eu der, eu vou tentar dar pelo Google Meet, certo? E é isso. Bons estudos pra vocês, boa quarentena, que isso, né, não se prolongue tanto, que a gente volte com as atividades físicas, perfeito? E até a próxima aula.